TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça, onde você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Programa de saúde gravado é no sábado. No sábado você vai ver que é apenas uma reprise e não tem como participar. Nesta terça-feira, que é a penúltima terça-feira de setembro, nós estamos ainda no inverno. Mas fez calor também em Divinópolis, apesar do tempo nublado durante todo o dia. Em nome da TV Candidez, em nome da Unimed Divinópolis, eu vou agora apresentar a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2022, eu recebo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez a presença da doutora Angélica Nogueira Rodrigues. Ela que é médica oncologista da Dom Oncologia. E hoje vamos falar sobre a questão do Setembro em Flor. Doutora Angélica Nogueira, muito boa noite. Prazer recebê-la aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde, dentro dessa proposta que é levar informação com qualidade para quem nos acompanha ao vivo em casa. Boa noite. Olá, boa noite, Samuel. Boa noite a todos que nos assistem. Em nome da Dom Oncologia, eu agradeço a oportunidade. A gente sabe da importância do seu nome e todos os jornalistas aqui da Divinópolis também reconhecem a sua agenda, que, digamos, é um tanto quanto tribulada e bem disputada. E quando a gente recebe aqui a presença da doutora Angélica Nogueira Rodrigues, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, em nome aqui da direção da TV Candidez do Mairim, que a gente quer já fazer de antemão um agradecimento. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Doutora Angélica, o que é o Setembro em Flor, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo? O Setembro em Flor setembro é o mês mundial da conscientização do câncer ginecológico, representado principalmente pelos cânceres do colo do útero, do corpo do útero, né? Então o câncer do útero e o câncer do ovário. Então, mundialmente essa data já é celebrada e desde o ano passado o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, coincidindo com a primavera no Brasil, criou esse nome, o Setembro em Flor. Então o mês da conscientização do câncer ginecológico é o Setembro em Flor. E dentro dessa questão da prevenção do câncer ginecológico, quais são os órgãos que você poderia destacar para quem está acompanhando o programa agora e tem até um pouco de dúvida com relação a isso? Esse é um ponto importante. O principal câncer ginecológico é o câncer do colo do útero. Então, no Brasil, mais de 16 mil mulheres todos os anos são diagnosticadas com um câncer totalmente passível de prevenção, que é o câncer do colo do útero. É uma doença causada pelo vírus do HPV. Em segundo lugar, no Brasil, com cerca de 6.600 casos, quase empatado com o terceiro, vem o câncer do ovário, uma doença que a gente pode explicar que é uma doença tem um início muito abrupto, com sintomas inespecíficos, e junto com o câncer do endométrio, ou câncer do corpo do útero, que é um câncer que tem aumentado pelo aumento da obesidade, pelo envelhecimento populacionais. E com relação à importância dos testes genéticos para pacientes com suspeita ou mesmo já comprovadamente com câncer de ovário, como é que está essa importância desse teste? Esse é um fator muito importante, o câncer do ovário. Então, o câncer do ovário é um câncer que geralmente não dá muito sintoma no início, a maioria das mulheres são diagnosticadas com doenças avançadas, e o câncer é um câncer que, em 1/4 dos casos, 25% dos casos, a doença é hereditária.
E quando essa doença é hereditária, existem hoje, além de estratégias de redução de risco para paciente reduzir o risco de ter o câncer, de seus familiares reduzirem, também existem remédios direcionados para as pacientes que têm mutação. Então, apesar disso, há muito pouco tempo, esses testes eram pouco acessíveis, de muito alto custo, e hoje são exames fáceis, acessíveis na prática clínica, com preços razoáveis, e é possível a gente identificar se a doença, se o câncer de ovário é hereditário ou não. Isso tem implicação para a prevenção de doença e também remédios que tratam o câncer hereditário de outra forma. Você saberia informar aí para a gente há quanto tempo existe a campanha do Setembro em Flor? Era um pouco mais recente? O setembro como conscientização do câncer ginecológico já tem várias décadas. É um mês mundial, assim como tem outubro. O outubro rosa é o mês da conscientização do câncer de mama. O novembro é o mês da conscientização do câncer de próstata. O setembro sempre existiu. O Setembro em Flor foi criado no ano passado, no ano de 2021. Esse nome, Flor, juntando aí a primavera no Brasil com a conscientização do câncer ginecológico. Bom, e é claro que a gente está falando do Setembro em Flor apenas para chamar a atenção, apenas esse modo de dizer. Mas a atenção da mulher com relação à prevenção, ela vale para todo ano. Setembro seria só um start. Essa questão da conscientização de um mês, isso tem impacto. Tem um artigo publicado recentemente sobre a importância do Outubro Rosa e, de fato, um mês em que se fala mais sobre a doença, por exemplo, o câncer de mama em outubro, há um aumento da realização de mamografias. Então, essas chamadas, esses movimentos, né, que a sociedade para alertar, eles podem trazer benefícios. Então, a mesma ideia do Setembro em Flor é trazer a conscientização desses cânceres tão prevalentes, como o grupo câncer ginecológico é o segundo mais comum na mulher depois do câncer de mama. E quando alguma paciente conversa com a doutora Angélica, surge sempre a questão da pergunta da vacina do HPV, que pode decretar aí o fim da questão do câncer do colo do útero. Você pode falar um pouco dessa importância da vacinação? Porque muita gente às vezes desconhece e outras pessoas até um pouco duvidam, não sei se estaria certo. Você pode comentar e reforçar sobre esse tema? Esse é um ponto muito importante. Então, a vacina HPV, ela é uma vacina contra o câncer. E os pacientes sempre nos perguntam quando que vai ter uma vacina contra o câncer. Na verdade, já existe uma vacina que combate pelo menos 6 tipos de cânceres. Então, existem cânceres que são causados por vírus. O principal deles, pelo peso epidemiológico mundial, é o câncer do colo do útero. Hoje, então, como já dito, no Brasil tem cerca de 16.500 novos casos do câncer do colo do útero. No mundo, o câncer do colo do útero é a 4ª causa de câncer na mulher, no Brasil é a 3ª causa de câncer na mulher. O vírus do papiloma humano, o HPV, então causa o câncer do colo do útero, mas causa outros cânceres, como o câncer de vulva, o câncer da vagina, câncer de pênis, câncer do canal anal, câncer da orofaringe. Então, a vacina HPV, que deve ser realizada em crianças e adolescentes principalmente, mas também adultos podem recebê-la, idealmente se vacinado precocemente, idealmente se vacinado antes de ter a doença, ela pode evitar o câncer. Então, existe um chamado mundial pela eliminação do câncer do colo do útero, e a base para a eliminação é vacinação e o preventivo de Papa Nicolau. Então, existe uma vacina disponível nos postos de saúde para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14 anos, que pode eliminar o câncer do colo do útero. Muito bem, estou recebendo aqui já a primeira mensagem, justamente sobre a questão do HPV. Você pode participar conosco, o nosso WhatsApp está na tela. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje a doutora Angélica Nogueira Rodrigues. Esse nome é um nome forte, né, na questão da oncologia. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai bater um pouco mais de papo com a doutora Angélica para falar um pouco mais da sua agenda. A Ronara pergunta para você comentar quantos tipos de HPV existem e por que algumas pessoas, o HPV, trazem tantos males, como, por exemplo, câncer, e outras pessoas reagem bem. Ronara, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver como é que a doutora Angélica vai te responder. Bom, Ronara, existem centenas de subtipos de HPV já descritos, né, o vírus do papiloma humano. A maioria deles associados a lesões benignas e alguns dos subtipos associados a cânceres.
então, principalmente os subtipos 16, 18, 31 e 33 associados a cânceres. É do comportamento do vírus ele ser associado a infecções que não causam nada, ou verrugas, ou que causam os cânceres, já citados, esses 6 tipos mais comumente associados aos cânceres. Por que de um indivíduo desenvolver um câncer com o mesmo vírus e outro pegar e eliminar é multifatorial. Principalmente, a principal causa para o desenvolvimento do câncer é uma imunossupressão do hospedeiro. Então, por exemplo, pacientes com síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS, a paciente tem mais risco. Outras causas de imunossupressão, pacientes tabagistas, usuários de anticoncepcional, têm mais chance de que esse contato com o vírus se torne uma infecção persistente e essa infecção persistente possa levar a verrugas genitais ou ao câncer. Então, existem fatores do próprio vírus, os subtipos do vírus definem se ele vai para um caminho ou outro, e há também fatores do hospedeiro, principalmente a imunossupressão do paciente. Então, é uma soma de coisas que vai definir. Esse é um ponto importante porque a maioria dos adultos vão ter contato com HPV e é o sistema imune que vai definir essa eliminação ou não do vírus. Muito bem, olha só, nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Túlio está me avisando aqui. Você pode continuar enviando a sua pergunta para o 999326228, hein? É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 20 de setembro. Na próxima terça-feira vai ser a última terça-feira do mês, dia 27.
programa Amostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão da saúde dental. Com muito prazer, nós vamos receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença do Dr. Jadson Campos. A nossa equipe esteve lá, nós gravamos uma chamada e o Túlio está me avisando aqui do ponto que ela está ok. E o Túlio coloca pra gente. E no dia 27 de setembro, na última terça-feira do mês, eu vou ter o prazer de receber no estúdio do Amostra Grátis da Saúde a presença do Dr. Jadson Campos, Odontologia e Arte. Ele está de volta ao programa depois de 2 anos e nós vamos falar sobre alguns temas de interesse do público que nos acompanha, especificamente sobre a questão da prótese e também sobre a questão da estética. Dr. Jadson, muito boa noite, prazer em receber aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, nessa curta e objetiva chamada sobre prótese. O que há de novidade, o que nós vamos abordar para o público que nos acompanha? Sim, obrigado, boa noite Samuel, boa noite a todos que estão nos assistindo. Com muito prazer que eu vou estar de volta nessa casa depois de 2 anos para a gente falar um pouco, bater um papo sobre próteses, próteses unitárias, próteses múltiplas, próteses fixas e próteses removíveis, todos os tipos de próteses, inclusive prótese sobre implante. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, Samuel. O Dr. Jadson, o que está muito em voga também é a questão da estética. Cada vez mais há uma busca pela questão de uma boa apresentação dos dentes. A estética tem sido muito procurada também no consultório. O que você pode adiantar um pouquinho sobre esse assunto e quais são as modalidades? Sim. Nós vamos estar conversando também sobre a estética dental. Vamos falar sobre clareamentos, sobre lentes de contato, sobre facetas em resina, tudo que há de novidade na estética dental. Para melhorar o sorriso, né? Melhorar o sorriso, a gente melhora a autoestima do paciente também. E é claro, a gente vai ressaltar e contar um pouquinho mais da história do Dr. Jadson Campos, que já está caminhando aí para 35 anos de atuação aqui na cidade de Divinópolis. Dr. Jadson, muito obrigado por essa palhinha, por essa chamada aqui no programa. Eu que agradeço. Já me sinto um divinopolitano depois de 35 anos morando aqui. Já me sinto com muito orgulho. Adoro essa cidade. E você sabe que a cidade te abraçou muito bem. Até mais, viu? Me abraçou, só tenho a agradecer. Abraço. Abraço, viu? Dr. Jadson Campos, portanto, na próxima terça-feira, ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. De volta com a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde, a presença da doutora Angélica Nogueira Rodrigues. O nome doutora Angélica tem, evidentemente, uma semelhança já direta e imediata, uma identificação direta com a Dom Oncologia. E eu te faço uma pergunta, como é que está a Dom Oncologia em Divinópolis? Também em Itaúna, Formiga, Pará de Minas, Belo Horizonte, Sete Lagoas e Ouro Preto. Como é que está? A Dom cresceu bastante e hoje é uma referência no tratamento do câncer no interior do estado de Minas Gerais. A gente também está na cidade de Belo Horizonte, temos consultório, é uma equipe bastante diferenciada, subdividido em grupos. A oncologia avançou muito e há subespecialidades e a gente respeita isso e tenho a alegria de trabalhar com profissionais muito capacitados dentro do time. Acho que a gente faz uma oncologia de excelência no interior. E está completando quantos anos agora em 2022? Em 2022 a Dom fez 9 anos, ano que vem a gente tem aí comemoração dos 10 anos da Dom. Olha que bacana, hein? A Dani Medeiros também, que é aqui a assessora, né, da Dom, está aqui presente também, que é da comunicação. 10 anos é uma data marcante, hein? Vamos fazer uma coisa bem legal aí, né? Primeira década de vida, hein? Já estamos preparando uma festa grande aí da Dom. Você, olhando para trás, porque você tem toda uma história também como médica antes da Dom, e a gente sabe perfeitamente disso. E olhando aí nesses 9 anos atrás, foi uma escolha certa, foi um caminho certo que você e a doutora Aline miraram, e fazendo essa análise agora, essa avaliação foi bem positiva? Sem dúvida. É muito importante a gente, na medicina, não perder o olho da excelência. Eu falo isso sempre com meus alunos na UFMG, que mesmo a gente trabalhando na saúde pública, a gente tem que estar sempre olhando para que lado a vanguarda da medicina está indo e ter dado um passo de desenvolver a medicina, a oncologia do convênio justo com a população de Divinópolis, que tenha acesso às melhores tecnologias e a gente ter cuidado disso. Acho que foi um cuidado com a sociedade local. Você pode comentar um pouco para a gente sobre essa questão do paciente que está em tratamento
e parece que tem um trabalho de uma touca especial, seria isso? Para amenizar um pouco mais? A gente está falando hoje aí do paciente com câncer feminino, né? Esse Setembro em Flor, que é o mês da conscientização do câncer ginecológico, que já emenda aí no câncer de mama, que é o câncer hoje mais comum da humanidade, não só em mulheres, é o câncer mais comum em número absoluto. E um dos desafios, eu falo que é um dos grandes desafios para o paciente que tem uma doença, muitas vezes curável, é a queda do cabelo, né? E hoje tem estratégias para mitigar esse risco, como por exemplo o uso de touca de resfriamento, né? Chama scalp cooling, que é o resfriamento do couro cabeludo. A DON tem equipamentos desse tipo, então durante a infusão do medicamento, o paciente usa essa touca de resfriamento, com isso o quimioterápico não chega adequadamente no couro cabeludo, essa área é protegida do medicamento e reduz significativamente a queda de cabelo. A eficácia varia entre o tipo de protocolo que o paciente está usando, tem características individuais, mas alguns pacientes derivam um grande benefício do uso dessa touca anti-queda de cabelo. Quando a gente fala do médico oncologista, quando a gente fala de uma clínica, parece que a pessoa tem que primeiro aparecer a doença para ela procurar um médico. É possível procurar um médico oncologista para tratar uma questão da prevenção? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Na verdade, a prevenção, idealmente, ela é feita pelo clínico generalista, né, pelo clínico geral. Então, existem estratégias de rastreamento da população saudável, que, por exemplo, todo adulto, a partir dos 45 anos de idade, deve fazer o exame de colonoscopia, para prevenção, rastreamento do câncer de intestino. Toda mulher a partir dos 40 deve fazer anualmente a mamografia. O preventivo do colo do útero deve ser feito a partir dos 25 anos de idade, quando tiver 2 negativos em sequência, 1 a cada 3 anos. Então, essas sequências de exame periódico de saúde pode ser feito com o clínico geral e deve ser feito para prevenção primária ou rastreamento de cânceres. No oncologista, Samuel, principalmente nos casos de cânceres hereditários. Então, quando há cânceres repetidos na mesma família, várias gerações acometidas, cânceres bilaterais, por exemplo, mulher com câncer de mama nos 2 lados, isso é suspeito de doença hereditária. E aí o rastreamento deve ser feito com um oncologista, que tem como fazer os testes genéticos, que a gente conversou no primeiro bloco, identificar se há uma mutação genética, uma variante patogênica predisponente a câncer hereditário e montar um plano de cuidados não só para o paciente, mas também para o seu familiar. Muito bem. Deixa eu abrir aqui mais perguntas. A Jussara está pedindo para você comentar sobre a questão da imunoterapia. Funciona na questão do tratamento do câncer endométrico? Você pode comentar um pouco sobre isso para a gente? A imunoterapia é uma grande revolução no tratamento de câncer. Então, quando a gente pensa em tratamento de câncer, existe um tripé básico: remédios, radioterapia e cirurgia. Sempre a gente tem que pensar, nem todo paciente vai precisar de tudo, mas nem toda doença tudo funciona. Na parte dos medicamentos, o primeiro avanço foram os tratamentos quimioterápicos, né? A quimioterapia que mata as células diretamente, chamada citotóxico. Depois veio um grande grupo de medicamentos chamados drogas-alvo direcionadas, que o quimioterápico mais inteligente, ele identifica um alvo e leva o remédio ali dentro. E uma terceira grande onda que aconteceu, há mais ou menos 10 anos ela começou e trouxe grandes avanços de controle e também de cura da doença. Começou com melanoma, com o câncer de pulmão, câncer de endométrio, né, que é o câncer do corpo do útero. Houve grandes avanços, câncer de reto também, com o uso da imunoterapia. Então, a imunoterapia chegou no tratamento do câncer. O que é imunoterapia? São medicamentos que manipulam o sistema imune do paciente, tiram os freios do sistema imune e o próprio sistema imune do paciente trabalha no combate à doença. Em alguns tipos de cânceres, esses medicamentos são extremamente eficazes. Alguns eu já citei. No câncer que a gente está conversando hoje, né, na conscientização do câncer ginecológico, o grande avanço de imunoterapia veio nos cânceres do útero. Inicialmente no câncer do corpo do útero, no câncer do endométrio, o uso da imunoterapia trouxe grande vantagem para os pacientes, principalmente quando há um defeito genético que chama instabilidade de microsatélite.
isso está associado a uma síndrome hereditária chamada Lynch. Essas pacientes, quando têm esse defeito genético causado por essa síndrome, elas são grandes respondedoras. A maioria, praticamente 100% das pacientes respondendo ao imunoterápico. Então a gente está falando aí de um grande avanço recente que aconteceu no tratamento de câncer. Ele não foi homogêneo o benefício em todos os cânceres, mas alguns grupos de cânceres se beneficiaram muito, inclusive levando pacientes à cura em cenários que há 10 anos a gente não tinha nenhuma perspectiva. Muito bem, a Gisele do bairro Danilo Passos pede para você comentar quais são os sintomas do câncer de endométrio, o que a mulher deve ficar atenta. Obrigado, Gisele, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Gisele, os cânceres do útero, do endométrio, do colo do útero, eles manifestam geralmente com sangramento. Então, como o útero é aberto para o exterior, então as alterações do útero elas acabam sendo exteriorizadas. O câncer de endométrio é uma doença que comumente acomete mulheres após a menopausa. Então, são mulheres que já não têm mais sangramento. Então, o sangramento na pós-menopausa, ele deve ser sempre investigado. Então, esse é o achado mais comum. O paciente, claro, pode ter outras manifestações, como cólica, perda de peso, alterações respiratórias, isso quando a doença está mais avançada. Mas o grande achado é sangramento vaginal anormal, ou sangramento na mulher que parou de menstruar e volta a menstruar, não é uma volta, isso tem que ser investigado. E importante, mulheres na pré-menopausa, que tem uma alteração do ciclo menstrual, que tem menstruação, tem sangramento fora do período, ou que tem um sangramento muito aumentado fora do seu padrão próprio, elas devem ser investigadas. Ainda sobre a questão do câncer endométrio, tem aqui uma pergunta, pede para você comentar sobre a questão dos sintomas. Você já comentou, né, sobre a questão dos sintomas e sobre a questão do tratamento. O que há de novidade no que diz respeito a esse tipo de tratamento, se há que há alguma novidade? Nossa, há muitas novidades no tratamento do corpo do útero, do câncer do corpo do útero, que é do endométrio. Primeiro, a maioria das doenças, a maioria dos cânceres de endométrio são doenças iniciais. E o tratamento cirúrgico vai ser o grande pilar do tratamento. Então, a cura do câncer de endométrio para muitas mulheres vai ser com o tratamento cirúrgico. E ao retirar o útero, existem critérios, a paciente é classificada em risco baixo, intermediário ou alto, para definição se ela precisa de algum tratamento complementar. Às vezes com braquiterapia, que é um tipo de radioterapia, às vezes com a radioterapia convencional, às vezes com a combinação de quimio e radioterapia. Os grandes avanços do tratamento do câncer de endométrio estão na doença avançada, na paciente que tem doença metastática. E aqui, o grande avanço, como a gente acabou de falar, foi a chegada da imunoterapia. 1/3 das pacientes com câncer do corpo do útero, do endométrio, elas têm um defeito genético de reparar um erro do DNA. Isso leva a um defeito chamado instabilidade de microsatélite. Esse defeito é preditor de resposta à imunoterapia. Além disso, nas pacientes que não têm esse defeito, veio uma combinação da imunoterapia com drogas alvo direcionadas, os inibidores de angiogênese. Então, tem uma nova combinação que virou padrão, substituindo a quimioterapia, quando uma quimioterapia é testada e não funciona. Então, é um momento, sim, de grandes avanços com a imunoterapia associada às drogas alvo direcionadas no câncer de endométrio, a quimioterapia ficando mais para o segundo plano. E você pode falar sobre a questão da prevenção, como prevenir esse tipo de câncer? O câncer de endométrio, ele não tem como a gente fazer exames de rastreamento, igual a gente faz o exame de Papa Nicolau. O Papa Nicolau é para ver o colo do útero. A gente já falou aqui que então o câncer do colo do útero ele é causado por um vírus, o vírus do HPV. E antes de desenvolver o câncer, às vezes até uma década antes, a paciente já apresenta manifestações ali no colo do útero, que podem ser identificadas com uma raspagem do colo do útero, com um exame de preventivo. Isso é para o câncer do colo do útero. E esse exame possibilita detectar o câncer antes dele ser câncer, né, o pré-câncer, e essa lesão ser tratada e a paciente não ter um câncer. Então, isso é do colo do útero. No câncer do corpo do útero, não existem exames de rastreamento, mas geralmente a paciente, quando ela começa a ter uma alteração ali do útero, ela tem sangramento. Então, a orientação é, em sangramentos anormais, vaginais, buscar um médico imediatamente. Tem jeito de prevenir. O câncer de endométrio é um câncer associado a 2 problemas, principalmente o envelhecimento populacional e obesidade.
Envelhecimento a gente não tem como, né? Felizmente a população está vivendo mais, mas obesidade está diretamente associada ao câncer de endométrio. Então a perda de peso, manter-se magro é o principal caminho para não desenvolver o câncer de endométrio, já que ele é uma doença hormonal e a gente tem um desenvolvimento de hormônio na gordura periférica. Então cintura fina é prevenção de câncer de endométrio. Doutora Angélica, tem aqui uma jovem senhora, ela está dizendo que tem 38 anos, sente muita dor, principalmente depois da menstruação, nunca fez algum tipo de exame, tem receio. Ela pergunta se esse tipo de dor na região pélvica pode ser em decorrência de algum mal maior que um câncer, por exemplo. Bom, é possível. Né? É muito importante que ela seja examinada. Então, ela falou que nunca fez nenhum exame. Não. Então, toda mulher, a partir dos 25 anos de idade, tem que fazer o exame de preventivo de Papa Nicolau. Então, a primeira coisa é marcar com o ginecologista, colher o preventivo, um exame extremamente simples que salva vidas. E devido às dores, vai ser feita uma investigação maior, um ultrassom, coisas muito simples. Detectar doença, às vezes é um problema muito simples, às vezes a paciente tem aí se mais jovem, ela pode ter uma endometriose ou ela tem um mioma, às vezes coisas muito simples que podem ser resolvidas de maneira tranquila. E cânceres diagnosticados inicialmente têm grande chance de cura, e quanto antes identificado, mais chance da paciente não ter um impacto de morbidade na sua vida. Bacana, você pode continuar participando conosco, o programa é ao vivo nessa terça-feira, dia 20 de setembro, é o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Antes de voltarmos com a nossa entrevistada desta noite, a Igreja Nova Vida em Cristo está em festa, vai comemorar 19 anos no próximo final de semana. Pastora Adailton Cunha nos enviou um curtíssimo e objetivo vídeo e o Túlio coloca pra gente. Olá, paz seja com todos. Estamos passando aqui para fazer um convite muito especial nesse final de semana. Sexta, sábado e domingo às 19h30. Ali no nosso templo da Igreja Nova Vida em Cristo, Rua Goiás, número 1787, Centro. Nesta ocasião estaremos comemorando o 19º aniversário da nossa instituição. Para tanto, fica o nosso convite especial a todo cidadão e cidadã divinopolitano. Deus abençoe. Um abraço para o pastor Adailton Cunha, que esteve hoje aqui no Sistema MPA de Comunicação. Olha só, o condomínio Recanto Dias Carpas é um condomínio fechado que está localizado na cidade de Capitólio, na vizinha cidade de Capitólio. Túlio vai colocar algumas imagens para a gente aí agora. Você que deseja e pensa numa segunda residência, algo para o seu lazer, para o seu descanso, em Furnas, bem próximo ao balneário, ali de Escarpas do Lago. No Instagram, você pode obter mais informações sobre o condomínio fechado Recanto Dias Carpas. Um abraço para o Dr. Cláudio Roberto Almada. Obrigado, Túlio. De volta com a doutora Angélica Nogueira Rodrigues. Presença ilustre aqui hoje no nosso estúdio da TV Candidez. Uma vez que a doutora Angélica, repito, tem uma agenda bastante concorrida. Doutora Angélica, olha só esse número e veja se está correto. Aproximadamente 13 a cada 100 mil mulheres brasileiras vão desenvolver algum tipo de câncer ginecológico por ano. São, em média, 30 mil novos casos a cada ano. Esses números são reais, doutora Angélica? Sim, segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil, são esperados cerca de 30 mil casos novos de cânceres ginecológicos todos os anos no nosso país. A maioria deles, câncer do colo do útero. Então, como a gente falou, uma doença totalmente evitável, com vacinação HPV e com preventivo de Papa Nicolau. Então, a gente pode trabalhar pela eliminação com essas duas estratégias. Cerca de 16.500 mulheres vão ter câncer do colo do útero todos os anos no Brasil e cerca de 6.500 pacientes vão ter cânceres de ovário e mais 6.500 pacientes câncer do endométrio, o câncer do corpo do útero. Então, ao todo, contando outros cânceres ginecológicos, como sarcomas do útero, como doença trofoblástica, acaba chegando em 30 mil casos por ano. Muito bem, nós recebemos aqui há algum tempo atrás, em junho, o Dr. Jander, que é um pneumologista da cidade, e ele falava sobre a questão do câncer de pulmão, e eu estou dizendo isso para fazer um link aqui, porque ele dizia que, na maioria das vezes, tem uma ligação completa com o tabagismo. Existem pessoas também que vão apresentar o câncer de pulmão e que nunca fumaram. Você pode comentar um pouquinho da questão do tabagismo e essa ligação com o câncer ginecológico? Tem algo a ver? Você pode falar sobre isso? Tem sim. A associação forte do tabaco com câncer de pulmão, mas apesar de o tabaco estar relacionado aí com vários outros cânceres. 85% dos casos de cânceres de pulmão são causados pelo cigarro e 15%, e esse número está aumentando, de casos não associados ao tabaco. Teve um grande estudo apresentado agora no Congresso Europeu de Oncologia, foi uma plenária do Congresso, que é a sessão mais especial, mostrando a associação de poluição ambiental e aumento de risco de câncer de pulmão. Então, outras causas aí sendo levantadas. Mas o tabaco, ele tá relacionado não só ao câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer do esôfago, do estômago, câncer de pâncreas e também o câncer do colo do útero é mais comum em tabagista. Então, a gente teve uma pergunta de uma telespectadora sobre risco de câncer do colo do útero, né? Por que duas pessoas têm o mesmo vírus e uma desenvolve e outra não? Então, existem fatores individuais, o fator de imunossupressão, mas também o tabaco. Pacientes tabagistas têm mais chance de desenvolver a infecção persistente do HPV e consequentemente, o câncer do colo do útero. Então, o tabaco está associado ao câncer ginecológico também. Bom, a gente pode falar sobre a importância dos exames anuais. Você já falou um pouco sobre isso no primeiro bloco.
E a gente sabe que, historicamente falando, a mulher ela é um pouco mais atenta do que o homem. Prevalece isso também, quando diz respeito ao câncer ginecológico? Mas ainda falta muito, né? No Brasil, o mundo desenvolvido, os países de alta renda conseguiram controlar o câncer do colo do útero com rastreamento. E no Brasil, apesar de ser um exame gratuito, disponível nos postos de saúde, a gente ainda não conseguiu superar. Então, assim, a mulher brasileira, existe essa impressão de que ela é mais cuidadosa do que o homem, mas não suficientemente cuidadosa para a gente eliminar doenças que são passíveis de eliminação. Bom, então o que nós temos que fazer, mulheres, né? Qual que é o cuidado que a gente tem que fazer? Bom, então toda mulher fazer o preventivo a partir dos 25 anos de idade, esse exame que é gratuito nos postos de saúde, ou pode ser feito com um ginecologista. Toda mulher fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. E muito importante o autoconhecimento. A gente falou aqui várias vezes que sangramentos anormais devem ser valorizados. Então a mulher conhece o seu ciclo menstrual, o volume de sangramento, o ritmo entre um ciclo e outro. Então se começa a ter sangramento entre um ciclo e outro, ou uma mulher que já teve a menopausa e passa a ter sangramento, e passa a ter cólica, é fundamental que ela faça uma investigação. Tá? Então esse conhecimento corpóreo é divisor de águas. E por que a questão da prática do exercício físico e de uma boa alimentação fazem parte e ajudam nessa prevenção? Você pode comentar sobre isso para a gente? Porque tem muita gente que releva um pouco essa questão, principalmente do exercício físico. Sim, o exercício físico está muito associado à redução de doença cardiovascular. O que muita gente não sabe é que o câncer está associado à obesidade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 13 tipos de cânceres estão intimamente associados à obesidade. O principal é o câncer do corpo do útero, o câncer do endométrio. Então, a maior força de associação de obesidade e câncer é o câncer do endométrio. Isso porque 80% dos casos de cânceres de endométrio são hormônio dependentes e há uma conversão do androgênio, do hormônio, na gordura periférica em estrógeno, que é o hormônio feminino, que estimula o endométrio e aumenta o risco de desenvolver câncer. Então, nas populações mais obesas, em países desenvolvidos, em populações mais ricas e mais obesas, o câncer de endométrio é significativamente mais comum do que na nossa população. A gente escreveu um artigo recentemente sobre a necessidade de nós, brasileiros, latino-americanos, nos prepararmos para o aumento do câncer do endométrio, do corpo do útero, porque a população da América Latina, felizmente, está envelhecendo, mas infelizmente a obesidade está aumentando muito. Hoje no Brasil, mais de 50% das mulheres adultas têm sobrepeso e cerca de 23% das mulheres brasileiras são obesas adultas. Então, com essa alta taxa de obesidade, com essa conversão periférica do hormônio de pré-estrogênio em estrogênio e estímulo, a obesidade está diretamente relacionada a câncer. Então, dieta, manter-se magro e atividade física são fundamentais para a redução de cânceres, principalmente o câncer do endométrio. Olha só, uma telespectadora acabou de mandar aqui um depoimento, ela pede para não ser identificada, que ela ficou muito impressionada com o caso de uma prima muito distante que teve um câncer de vagina. Ela pede para você comentar se tem algo a ver, o que é o sintoma, e se tem como prevenir e se tem uma ligação com a questão da falta de higiene. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu não sei como é que a doutora Angélica captou esse seu depoimento e ao mesmo tempo uma pergunta. Bom, o câncer de vagina é um câncer menos comum do que os cânceres que a gente trouxe. Então, quando a gente fala do câncer ginecológico, a gente acaba simplificando. E foi o que a gente fez aqui no programa hoje, falando do colo do útero, do corpo do útero e do ovário. Mas tem vários outros cânceres. Tem câncer de trompa, tem câncer da vulva, que não é tão infrequente, e o câncer da vagina, que é menos frequente. A principal causa de câncer da vagina é o vírus do papiloma humano, o HPV. Então, aqui a gente falou muito sobre o rastreamento da prevenção com a vacina HPV, que está disponível gratuitamente, e também o rastreamento de fazer o exame ginecológico. Então, quando o ginecologista faz o exame ginecológico, ele vai coletar o material no colo do útero, mas ele também vai fazer a avaliação do canal vaginal. Então, uma feridinha que esteja começando, ela vai ser vista, vai ser tratada e é possível evitar o câncer da vagina. Existe uma associação entre cânceres HPV associados, esses cânceres desse vírus,
vírus e um menor nível socioeconômico, cultural, associado um pouco à higiene. Mas o fator de risco é o vírus e não a higiene em si, ok? Olha só, qual que é a idade correta para iniciar o exame do Papa Nicolau? Já ouvi dizer que quanto mais cedo melhor, afinal de contas, o que a doutora Angélica pode responder? Obrigado pela sua mensagem, vamos ver como é que ela vai responder. Segundo o Ministério da Saúde, então é o que está disponível nos postos de saúde, a mulher deve começar o preventivo aos 25 anos de idade. E ela deve fazer anualmente 2, com 2 negativos ela passa a fazer 1 a cada 3 anos para o resto da vida. Okay? No Ministério da Saúde, entre os 25 e 65 anos de idade. Esse resto da vida pararia com 65. Bom, mas há defensores de que esse exame deve começar antes, porque algumas pacientes desenvolvem o câncer do colo do útero por volta dos 25 anos de idade ou antes. Isso é raro, mas acontece. Então, uma das defesas, mas isso é fora do sistema público de saúde, é que assim que a mulher comece a vida sexual, que ela também comece os exames ginecológicos por uma orientação de cuidados gerais e também para a coleta do preventivo. Mas Ministério da Saúde, 25 aos 65 anos de idade. Doutora Angélica, no final do programa estão surgindo mais perguntas e é sobre o HPV, e eu sei que você já detalhou um pouco sobre essa questão, mas tem várias perguntas aqui sobre qual que é a melhor maneira de se evitar o HPV. Obrigado por você. A melhor maneira de evitar o HPV é vacinando, vacinação anti-HPV. Então, se você quer proteger seus filhos, sobrinhos, o ideal é vacinar. Meninas de 9 a 14 anos de idade, vacina gratuita nos postos, extremamente segura, mais de 300 milhões de doses já foram distribuídas no mundo. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde que nos respalda que essa vacina é segura. E meninos de 11 a 14 anos. Então essa é a forma melhor. Nós que não fomos de uma geração que fomos vacinados, é fundamental a realização do preventivo. O preventivo de Papa Nicolau, porque ele detecta a lesão antes dela virar câncer, sendo possível tratar a lesão e o câncer não desenvolver, ok? Então, a soma de vacina e preventivo é uma estratégia extremamente eficaz na eliminação do câncer do colo do útero. Bacana, o Túlio também avisando aqui que nós vamos chamar o nosso terceiro e último intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer a despedida e, é claro, tentar efetuar aqui algumas perguntas. Daqui a pouco a gente está de volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila.
Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 20 de setembro, com muito prazer nós estamos recebendo a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, da Doncologia, no Instagram Doncologia. Doutora Angélica, a gente tem muitas perguntas, mas o doutor está me avisando que nós temos 5 minutos, mas vai dar tempo da gente fazer todas as perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Pergunta à doutora Angélica sobre a questão da coceira na região vaginal. O que pode ser e como ela orienta? É bom lembrar que não se trata, evidentemente, de uma consulta, né? É uma dica, é um caminho, é um apontamento que sempre o profissional que aqui vem sempre faz para você que nos manda a pergunta. Doutora Angélica, qual a resposta? Bom, a coceira na região da vulva, da vagina, ela precisa ser avaliada. Mais comumente são infecções, como por exemplo a candidíase, que é muito comum na mudança do status hormonal da pré-menopausa, da mudança para a menopausa, há uma mudança de flora e as infecções fúngicas não são infrequentes, esse é o mais comum. Mas existem doenças, inclusive o câncer de vulva e de vagina pode se manifestar com coceira. Às vezes com placas esbranquiçadas, liquenosas que a gente chama, que podem ser a primeira manifestação de um câncer. Então, como já ressaltado aí pelo Samuel, não há como falar com segurança, isso precisa de um ginecologista. Muitas vezes a opinião de um oncologista, e muitas vezes a gente vai conseguir esse diagnóstico certo apenas com uma biópsia. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que a doutora Angélica falasse sobre a questão, o que há de novidade no que diz respeito ao tratamento do câncer do colo do útero. Obrigado você que mandou a pergunta, foram até mais de 2 pessoas. Bom, o câncer do colo do útero também vive um momento de revolução do seu tratamento. E o grande avanço no tratamento do câncer do colo do útero é a chegada da imunoterapia também. A gente falou então da imunoterapia no câncer do endométrio, mas também no colo do útero. No câncer do colo do útero, quando a paciente tem a doença metastática, a imunoterapia entrou como tratamento preferencial e aqui é junto com a quimioterapia, junto com uma droga-alvo direcionada que chama bevacizumab. Então a combinação de químio, droga-alvo e imunoterapia é hoje o tratamento padrão da doença avançada, do câncer do colo do útero avançado. Então é uma doença que mudou o tratamento. Nesse ano houve lançamento mundial, lançamento no Brasil também, de tratamento novo para o câncer do colo do útero. Deve ter uns 2 meses que a gente fez um lançamento grande em São Paulo aí, de medicamento novo para o câncer do colo do útero. Doutora Angélica, vamos ver como é que você vai responder aqui essa pergunta. A pessoa mandou o seguinte: boa noite, na menopausa tem algo a ver o tratamento hormonal da mulher que pode no futuro ocasionar algum tipo de câncer? A pessoa não quis se identificar, não tem problema, a doutora Angélica vai responder. Sim, infelizmente a reposição hormonal ela não é isenta de riscos. A reposição de hormônios na pós-menopausa ela deve ser cuidadosamente discutida. O sintoma do paciente tem que ser um sintoma relevante para justificar a sua reposição. Então, alguns cânceres são hormônio dependentes, a gente falou alguns aqui, né? O câncer de mama é hormônio dependente em 80% dos casos, o câncer do útero é hormônio dependente. Então, por exemplo, em mulheres que fazem a reposição de hormônio, se ela não faz a combinação de 2 tipos de hormônio, estrógeno e progesterona, há um aumento significativo do câncer do endométrio. Se a paciente faz uma reposição apenas com estrogênio e ela tem o útero, o risco de câncer de endométrio aumenta muito. E câncer de mama também está associado, aqui mesmo à combinação.
Há um aumento pequeno de risco, mas há um aumento de risco. Então, para a tomada de decisão da reposição hormonal após a menopausa, é preciso uma avaliação de risco de câncer, é preciso um monitoramento muito de perto para uma identificação precoce. Doutora Angélica, eu quero aqui agradecer a sua presença no programa Mostra Grátis à Saúde dessa terça-feira ao vivo, que enriqueceu muito nessa questão do Setembro em Flor. E eu queria te pedir para que você fizesse aqui agora um fechamento. O que de mais importante deve ser lembrado nesse tema que nós abordamos hoje para o telespectador, principalmente a telespectadora que nos acompanha ao vivo? Eu acho que a gente teve a oportunidade de voltar nos assuntos mais relevantes, e o Setembro em Flor, então, é esse mês que a gente quer tocar a mulher no sentido de conscientização do câncer ginecológico, essa doença tão frequente e que muitas vezes pode ser evitada. A mensagem central do Setembro em Flor é a realização do Papa Nicolau por mulheres a partir dos 25 anos de idade, manter seus exames de prevenção em dia e vacinar crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, meninas, e 11 e 14 anos. A vacina HPV evita pelo menos 6 tipos de cânceres. A gente tem uma vacina que evita cânceres ginecológicos, e a gente não pode julgar essa grande ferramenta fora. É uma chance da gente transformar, eliminar cânceres que causam tanta mortalidade e morbidade na nossa população. Então é para isso que a gente veio aqui, para falar sobre o Setembro em Flor, sobre a importância de rastreamento e de prevenção. Ok, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aqui por essa informação. Leve nosso abraço a toda a equipe da DOM. Vamos lembrar dos médicos lá, doutora Aline Lauda, doutor Leandro Santiago Moreira, Mônica Luciana Quintão, não é isso? Doutora Juliana Ferreira esteve aqui com a gente agora. Doutora Patrícia. Essa eu não conheço ainda. Doutora Flávia, que é hematologista e que está na cidade de Sete Lagoas. Doutora Anice, que é oncogeneticista. A equipe está crescendo. Está crescendo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Samuel. Também que a Dani Medeiros, que é do marketing da DOM. Muito obrigado aqui pela presença. Eu lembro a todos que essa entrevista você pode acompanhar no YouTube, bem talvez já na sexta-feira. A reprise você acompanha no sábado, a partir de 13h. Boa noite, doutora Angélica, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento: Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.